além da Érica, que está aqui, meus filhos, que vocês sabem que é isso, certo? Além deles, vendas é algo que eu sou apaixonado, estudo e pratico já há muito e muito tempo, mais de 23 anos. Pessoas, eu estou com um grande amigo aqui, que é o Rafael, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos por 11 anos, onde a gente trabalhou desenvolvendo pessoas, e a área de tecnologia, que é a área que eu também, foi minha área de origem, onde eu trabalhei aqui com o Paulo Marino, trabalhei com algumas pessoas aqui da área de tecnologia, então eu me sinto em casa e super à vontade para trazer esse assunto para vocês. E é legal só para a gente quer criar um conceito do Talkie Talks para a gente bater papo sobre IA, negócios, produtividade, vendas, atendimento. Quando a gente fala do Talkie, não vai ser só voltado única e exclusivamente a vendas, embora seja um braço muito poderoso que a gente ajuda, mas tudo que a gente pode se comunicar, produtividade, agilidade, usando a inteligência artificial como um framework, uma plataforma, e a gente chamou isso, esses agentes de inteligência artificial, de superfuncionários. A gente sabe que o desafio nosso, cada vez mais as equipes são enxutas, as equipes comerciais são enxutas. Quando a gente tem agora, com o advento da inteligência artificial, a gente consegue ter bastante produtividade. Imaginem vocês o seguinte, como é que seria se você tivesse na sua equipe, na sua empresa, funcionários que trabalhassem 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso? Calma, não é isso que eu estou falando, para a gente ter funcionários que não tenham descanso, não é nada disso. Mas imagina como é que seria. Isso é possível se a gente alinhar a tecnologia com as pessoas. As pessoas não vão fazer isso, né? É possível isso acontecer, mas através da tecnologia, isso é possível. Imagine se você tivesse um time comercial trabalhando 24 horas, atendendo 24 horas. Se você tivesse um departamento de recursos humanos atendendo funcionários em 3 turnos. Imagina como é que seria isso sem que você tivesse mais pessoas nesse processo. É sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai debater um pouquinho aqui, tá? Não sei se vocês sabem, a gente levantou alguns números aqui importantes, que a velocidade em vendas, ela é fundamental. Todo mundo aqui concorda comigo que, principalmente nos dias atuais, com o advento de, ainda mais pós-pandemia, com tecnologia, a velocidade hoje é fundamental, né? Então, essa é uma estatística aqui que é entre 30% e 50% das vendas, elas são fechadas com aquela empresa que te respondeu primeiro. Olha que legal, olha que interessante. Aquela que foi mais ágil e foi mais rápida, a gente tem mais chance de fechar o negócio. 62% dos leads, eles são literalmente ignorados. Que são ignorados, isso é uma pesquisa da HubSpot, tá, pessoal? Que até 62% dos leads ignorados podem ser recuperados e virar negócio. O que normalmente a gente acaba fazendo? Por ter várias atividades, várias outras ocupações, alguns leads que poderiam fechar, a gente simplesmente não faz follow-up, não faz acompanhamento, e quem faz, implementa um sistema, um processo de follow-up, tem 4 vezes mais chance de fechar negócio. Só que o nosso dia a dia, a gente tem várias atividades, tem várias outras coisas, e por conta disso, a gente deixa dinheiro na mesa. A gente deixa de atender como poderia, como deveria, e fecha menos negócio. A maioria das pessoas hoje usam vários canais de comunicação, sendo que um dos principais, tanto o inicial quanto até mesmo o final, acaba sendo o nosso WhatsApp e algumas redes sociais. Então, a agilidade nesse processo é muito importante. Só vou fazer uma pergunta para vocês, não precisem me responder, tá bom? Eu vou olhar pela carinha de vocês, eu vou entender a resposta. Eu tenho alguns poderes que eu consigo enxergar além das câmeras, tá bom? Se eu agora entrar no site de vocês, provavelmente pode existir 2 situações. Você tem o WhatsApp da sua empresa lá no site de vocês, ou na rede social, LinkedIn, Instagram, etc. Se eu chamar o WhatsApp de vocês, quem vai atender? Agora, às 15 para as 8. Quem que vai atender? Pode ter uma situação que nem o seu WhatsApp está lá, tá? Como canal de comunicação, que isso é pior ainda. Eu acredito e rezo a Deus que isso não esteja acontecendo no seu negócio, tá bom? E você tem o canal aberto do WhatsApp dentro das suas redes principais de contato, site e redes sociais. Se estiver lá e alguém te chamar agora, quem atende? Aí imagina a experiência do teu potencial cliente, ele não recebendo nenhuma mensagem, ou pior, recebendo aquela mensagem assim,
nosso atendimento é das 8 às 17 horas. Amanhã alguém vai entender, vai te atender, etc. Vocês conseguem imaginar isso? Será que vocês se encaixam, talvez, numa situação como essa? Ou até mesmo você vai ter que atender, só que se você atender, quanto tempo isso demorou? Aquele cliente para ser atendido. Né? E a velocidade é amiga das vendas. Então, esses são pontos importantes para a gente pensar e como é que a gente pode utilizar, agora trazendo ganchos com a inteligência artificial. Então, a gente vai conversar hoje sobre isso, e na prática, a gente mostrar algumas aplicações que a gente já está fazendo para entender como, e desvendar um pouco, cara, como isso é possível, será que isso é viável, é difícil, é complicado de implementar, mas a gente quer conversar sobre exatamente isso, como é que você pode colocar isso na sua operação, melhorar os resultados, tendo esses super funcionários trabalhando para você, tá? É isso que a gente vai falar, vai bater um papo aqui, tá? E eu já ouvi muito, e isso talvez eu escuto quase todos os dias, né? Algumas pessoas mais pessimistas, ou os negativos, eu falo assim, eu tenho medo, mas talvez a inteligência artificial vai substituir os humanos. Não precisa responder, mas quem acha quem concorda com isso, nem levanta a mão, tá bom? Mas só reflete, se você acredita que a IA vai substituir os humanos. E aí eu vou falar uma coisa para vocês e converso bastante com o Elton sobre isso. Algumas atividades, sim, algumas atividades serão 100% substituídas por inteligência artificial. Mas o que a gente tem que ficar atento é que a inteligência artificial, ela, junto com as pessoas, potencializa e muito as atividades e os resultados. Quando a gente unir a capacidade humana de conexão, relacionamento, inteligência, planejamento com a inteligência artificial, vai acelerar demais e ajudar demais no nosso dia a dia. Tenho certeza aqui que vocês já utilizam de alguma inteligência artificial generativa no dia a dia de vocês, para construir uma mensagem, para construir um script, para construir um artigo. Tem várias inteligências que hoje o pessoal está utilizando, ChatGPT, Gemini, Copilot e várias outras que já nos ajudam e a gente ganha muita produtividade. Estava com o Elton esses dias conversando com um jornalista que veio bater um papo com a gente. Ele mesmo falou assim, cara, eu não sei como é que era a minha vida sem a inteligência artificial. Ele tinha que captar o áudio numa entrevista, ele tinha que voltar, ouvir o áudio, transcrever isso, revisar o texto, onde hoje ele consegue fazer com uma facilidade muito grande, tá? E é assim que a gente precisa enxergar os negócios. Então, pessoal, não cometa alguns erros ou que normalmente está acontecendo. É preciso que a gente mude esse panorama, quebre esse paradigma, que é importante que vocês entendam que hoje, no dia 22, né? Hoje é dia 22, hoje, em 2025, nós precisamos começar a pensar em utilizar IA no nosso processo de atendimento. Os processos manuais consomem muito tempo e muito recurso. Por isso que agentes de IA podem ajudar bastante. Talvez você possa pensar assim, poxa, mas hoje tecnologias como essas é muito complexo de se implementar e é muito caro. Não é. Não é, e a gente vai falar um pouco sobre isso. É extremamente acessível e com uma implementação muito fácil. Não precisa ter o nível de conhecimento técnico de codificar absolutamente nada. É extremamente, é menos complexo do que a gente acha treinar um agente de inteligência artificial, dependendo da complexidade que você quer para a tua operação. Só que não adianta nada a gente focar em inteligência artificial, em tecnologia avançada, se a gente não tiver estratégia, processos e rotinas. Se você não tiver isso no teu negócio, processos, pessoas capacitadas, treinadas, para utilizar essa tecnologia, a inteligência artificial não vai dar o resultado que você gostaria e ela não vai gerar o resultado que você pode gerar. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso, para que a gente fique ligados, conectado nesse movimento, e 2025 é o ano que a gente vai ver muitas coisas nesse sentido. Superfuncionários de IA, que é o nome carinhoso que a gente está chamando, os agentes de IA, é como se a gente tivesse um time invisível, que de fato a gente não vê, não pega, não aperta a mão, mas ele está sempre disponível para que possa nos ajudar a ser mais produtivo, a gente pode fazer mais, muitas vezes mais rápido, sem deixar a nossa operação mais complexa. Tá bom? Esse é o grande
grande chave, é isso que a gente tem que trazer. Então, pessoal, o que eu quero agora? A partir de agora, a gente quer mostrar algumas coisas práticas. Eu vou até pedir para o Elton nos ajudar com isso, que é importante que vocês vejam na prática algumas situações específicas. Vou parar de compartilhar aqui. Como isso, na prática, isso funciona. Então, como a gente já vem implementando projetos nesse sentido, como que a gente já vem ajudando algumas empresas a implementar esses processos no dia a dia, sejam processos que envolvem mais atendimento, existem processos que envolvem algo mais avançado do atendimento, que é um processo comercial, algo que possa ser relacionado a suporte, tirar dúvida, né? Nós temos aqui consultores, nós temos aqui mentores, nós temos aqui o pessoal da equipe de tecnologia, nós temos aqui várias atividades e setores das empresas que são demandados informações, comunicações e respostas. Então, a partir de agora, a gente vai compartilhar algumas situações reais que a gente já vem implementando. Quero chamar o Elton aqui para poder compartilhar isso com a gente e contar algumas histórias de sucesso para vocês. Vamos lá, Elton. Muito bem, Gu. Obrigado, viu? Pessoal, como o Gu bem disse, né, a gente está, hoje em dia, tem uma facilidade grande, apesar de quem não conhece, né, é comum a gente passar dentro das empresas que a gente atende, e o pessoal não sabe nem por onde começar. Fala assim, como eu faço, né? Eu vejo tudo que está acontecendo com a IA, mas eu não sei por onde começar. E aqui a gente quer dar um panorama, um framework mostrando que é possível começar com baixíssimo investimento, com o conteúdo, com o material que você já tem disponível, que você já usa, que a sua equipe já é treinada e você já tem de conhecimento dentro da empresa, e você pode colocar em um funcionário, um super funcionário de IA para trabalhar para você de forma bastante rápida e eficiente. Então, o que é a Talki, né? A Talki é uma plataforma de multi-agentes de IA. Por que multi-agentes? Porque quando a gente fala em funcionários, fala em equipe, a gente consegue construir uma equipe de inteligência artificial que vai trabalhar. Porque dentro das empresas, a gente tem lá os departamentos do RH, o financeiro, vendas, e esses departamentos, eles se comunicam, eles dependem um dos outros. E a gente consegue fazer a mesma arquitetura, construir essa mesma dinâmica, usando os agentes de inteligência artificial, né? Então, assunto de financeiro, você manda lá para o agente que foi treinado com o conteúdo, com as integrações do financeiro. Se tem uma demanda de RH, você manda lá para o agente de A, para o superfuncionário de A, que foi treinado com aquele assunto. Então, você consegue orquestrar ali um time mesmo para trabalhar para você dentro da plataforma Talki. E falando um pouco do que a gente tem aqui, opa, estou no lado errado. Vamos lá. E esse é um panorama, um conhecimento talvez importante que a gente queria compartilhar com vocês, né? A gente tem um framework aqui, a gente chama um framework de trabalho nosso, que a gente chama de COPA, tá? COPA. E ele mostra os estágios de implementação e de maturidade que você pode ter com um funcionário de A. Então, o C do COPA, que é de communication, que é de comunicação. Esse é o mais básico que eu acho que eu costumo falar assim, quem não está fazendo, está atrasado. Não é que precisa haver, não, já está atrasado. Porque você colocar um agente de IA para responder as dúvidas, sejam elas para fora, que a gente está falando para os clientes, ou seja internamente para o próprio time. Então, a gente tem área de operações, área de atendimento, os colaboradores que demandam RH, os colaboradores que demandam o financeiro. Você tem áreas, tanto internas quanto externas, que você já tem um conteúdo, que você já tem informação que está em algum lugar dentro do conhecimento da sua empresa, que você coloca dentro do agente de IA e ele passa a responder isso de forma muito eficiente. O Gu fez uma provocação aqui para perguntar quem está atendendo agora na sua empresa, né? Se você tiver um colaborador lá, ou se você já tiver alguma automação, mas quem que vai atender uma ligação, um WhatsApp nesse momento? E a qualidade que ela vai atender, a gente estava conversando mais cedo, a gente estava fazendo um teste em um dos nossos clientes, eu falei assim, olha, agora liga lá e pede para a menina que atende se ela vai conseguir dar o mesmo nível de resposta com a mesma qualidade que a IA deu. Então, a gente tem ali uma padronização de atendimento, a gente tem uma qualidade que é muito mais mensurável no padrão de atendimento, você consegue controlar o tom de voz, se ela fala mais descontraída, mais formal, respostas mais longas, mais curtas. Então, tudo isso, hoje, são parâmetros que a gente
configura dentro do Talki e dentro dos agentes de IA. Então, a comunicação é o primeiro passo, né? Eu falo assim, começa por aqui, que aqui é muito fácil começar, é barato, você faz e começa. Mas ela não termina aí, a gente tem que estar, para quem é gestor ou empreende, olhando o que vai acontecer e quais as oportunidades dos próximos passos, que é operação, é quando você cria um agente que ele pode executar tarefas. Um exemplo super básico, agendamento de reuniões. Um agente que vai controlar a agenda, seja de um médico, seja uma agenda de time de vendas, seja uma agenda de um executivo, enfim, qualquer tipo de agenda, um agente que vai executar a marcação, que vai controlar a marcação de reuniões. Então, parametriza os horários disponíveis, parametriza como que isso é distribuído, ele vai lá, vai identificar e vai fazer o agendamento. Então, a gente está no nível de operação, que está executando uma atividade. Essa, eu dei um exemplo de agenda, mas tem outras que podem ser, eu preciso que alimente o meu CRM com esse lead. Eu preciso que pegue o lead que chegou e cadastre no meu CRM. Eu preciso que ele pegue, quando o lead precisar de segunda via de boleto, que ele bata lá no meu sistema financeiro e traga a segunda via de boleto. Então, o nível de tarefa, né? O nível ainda simples de ser implementado. Aí a gente tem o terceiro nível, que a gente começa a trazer mais complexidade para o processo, que é o nível de processo, que ele não executa uma tarefa única, mas ele executa um sequenciamento de atividades, né? Então, a gente chega no P do nível de processo. E aí, aonde nós vamos chegar, certamente, talvez ainda esse ano e para o ano que vem, que é o nível de autonomia. Então, quando a gente fala lá dos empregos acabando, dos impactos que isso vai trazer, a gente está projetando muito do que vai acontecer quando a gente chegar no nível de autonomia. E quem conseguir dar esses passos primeiro, ganha mais produtividade, ganha mais competitividade de mercado, ganha mais lucratividade, mais faturamento. Então, quem sai na frente tem mais agilidade na implementação desses processos, normalmente, que o pessoal fala, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, ganha muita produtividade frente à velocidade que o mercado tem para adotar essas tecnologias. Mas eu queria dar esse panorama para vocês que a gente pensa aqui na tecnologia chegando no nível de autonomia, que ela está conectada no seu banco de dados, está conectada nas ligações do seu call center, do seu data center, do seu atendimento, conectada com seus vendedores, conectada com o seu fornecedor e tomando decisões sozinho, com base em parâmetros que você instruiu. Então, isso é um nível que a gente não está longe de chegar, em algumas situações isso já funciona, e é o nível mais alto que a gente vai ter de uso dessa tecnologia. Então, passando aqui para vocês uma jornada de como isso deve acontecer. E lembrando que o C, todo mundo deveria estar fazendo. A comunicação é o básico, está fácil de implementar, está barato, é onde todo mundo deveria estar pelo menos com um projeto para implementar a comunicação. E todo o agente de IA, todo o super funcionário, como a gente está chamando, ele precisa de 3 elementos básicos, tá? Precisa treinar com o seu conteúdo, porque se eu abrir o chat GPT e perguntar aqui da empresa da Fini, da Coca-Cola, da empresa do bar do seu Zé, o chat GPT não vai saber me responder especificamente sobre aquele negócio ou sobre a operação dele. Então, por isso que a gente precisa treinar ela. Então, a gente pega o contexto nosso, é o contexto onde a gente tem da nossa empresa, da forma que ela trabalha, quais são os processos, e coloca isso, disponibiliza isso numa base de dados que a IA vai ler. Depois, você vai conectar os seus canais de atendimento, onde que as pessoas vão conversar com esse seu agente. Vai conversar via WhatsApp, vai conversar no seu site, vai conversar por uma ligação, a gente vai até mostrar aqui, por ligação também é possível, então você liga e conversa com a gente, então você vai, por quais canais que você vai distribuir. E aí você cria também, você identifica as situações que ela precisa resolver. Eu dei o exemplo aqui do agendamento, é o que a gente chama aqui dentro da Talk de intenções, né? Então, a inteligência artificial identifica o que você quer fazer e ela vai lá e chama a ferramenta que vai te ajudar a executar aquela atividade. A gente tem os modelos tradicionais de chatbots, em que você vai lá, digite 1 para tal, digite 2 para tal, digite 3, e você vai e fluxos mais complexos ficavam enormes, né? E quando você liga no banco, na operadora de telefonia, né?
Acho que todo mundo já sofreu com isso, pelo menos algumas vezes na vida. E que você vai até você achar a opção, aí na hora que ele termina de falar, você já nem lembra mais qual era a opção, e causa essa confusão. Então, a IA tem o poder de entender a intenção. Então, você pode ser muito mais natural na forma de comunicar. Você fala assim, olha, eu quero falar sobre o financeiro, sobre o boleto. Você não precisa passar por uma jornada para chegar até essa fase, né? Então, esses são os 3 elementos básicos que a gente precisa ter para construir um agente de inteligência artificial. E agora, o que a gente quer trazer para vocês é um pouco da prática do que a plataforma, a Talki, está implementando, que está rodando nos nossos clientes, em alguns dos nossos clientes. Né? Lógico, é só uma amostra do que a gente está fazendo, mas para vocês entenderem na prática o que a gente está fazendo e como isso pode, de repente, funcionar e fazer sentido para a operação de vocês. Então, eu vou passar aqui, a gente acha que tem 3 ou 4 exemplos. Esse é um exemplo de uma empresa aqui de Jundiaí, Casa do Construtor, né? Muitos de vocês talvez conheçam, em que eles trouxeram um atendimento para fazer toda uma jornada de venda. Então, chega a lead 2 horas da manhã, chega a lead 11h30 da noite, chega a lead 5 horas da manhã, e ele vai, dentro de um cenário de locação de equipamentos para construção, a IA vai respondendo. Então, ó, aqui o Elton perguntou como poderia que eu falei que queria um sapão. Sapão é o compactador. Quem já construiu, quem já mexeu com obra, é o compactador, é o nome comum dele, né? Então, a IA entendeu que era um compactador, trouxe ali as opções que ela tinha na base de dados, perguntou se eu queria alugar, qual que era o período de locação que eu queria. Então, eu falei, eu queria alugar por uma semana, me deu o valor de uma semana, e aí perguntou se eu queria prosseguir. Eu falei, assim, achei caro. E aí essa IA foi treinada para lidar com objeções. Então, ela falou, olha, entendo a sua preocupação, os nossos equipamentos são revisados, você tem suporte técnico disponível. Então, ela defendeu, né, lidou com aquela objeção. Né? E quando a gente olha para a dificuldade em formatar times de vendas, né, em treinar o time para responder dessa forma, você treinou a IA, ela vai seguir aquele padrão, vai seguir e vai poder lidar muito bem com isso. Então, daí, depois eu segui o atendimento, eu retiro na loja, me fez aqui um resumo do atendimento, e aí seguiu para a finalização, que eu passo os dados e aí finaliza. Então, aqui é só um exemplo, né, para vocês, de um agente de IA, de um super funcionário de IA, que está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo venda, né, fazendo ali a apresentação dos produtos, atendendo os clientes e efetivando ali a venda para dessas locações. Então, aqui é um exemplo super interessante que a gente tem. A área de venda, a gente fala bastante da área de vendas, porque é uma das que está no C, que algumas partes do processo de venda, a conversa é super importante, porque chegou um lead de alguém, você tem que dar aquele primeiro atendimento, tem que entender a dor, você tem que fazer a qualificação, muitas vezes você tem que capturar dados para poder direcionar para o time certo, para o atendimento certo. Então, isso, na área de vendas, ele funciona realmente muito bem. Agora, um outro exemplo aqui para vocês, de um agente, né, um agente nosso aqui, inclusive, que é o agente que faz a qualificação da Talki. Então, esse agente, o que ele faz? Ele recebe demandas que vieram de anúncio do Facebook, do Instagram, ele faz ali o primeiro atendimento, ele entrega ali, está configurado isso nele. Quando a pessoa chega, ele apresenta um vídeo. Você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está cansado de perder tempo e dinheiro com fase de comunicação da sua empresa, não é mesmo? Você não está sozinho nessa. Como funcionário do Talk, eu tenho visto diariamente como esse problema afeta diferentes tipos de empresas. Na semana passada mesmo, o Carlos, dono de uma rede de clínica aqui em São Paulo, me mostrou como estava perdendo 30% dos agendamentos só porque não conseguia responder todas as mensagens do WhatsApp a tempo. E sabe o que mais? Legal. O áudio ficou um pouco quebrado para vocês, né? E como é que eu faço agora para ter uma proposta, para entender? Como é que faz? Deixa eu voltar aqui, ó, só para vocês entenderem o processo. Ele viu o vídeo e eu mandei um áudio. Peraí. Você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está cansado de perder tempo e dinheiro com fase de comunicação da sua empresa. O Carlos, dono de uma rede de clínica aqui em São Paulo, me mostrou como estava perdendo 30% dos agendamentos só porque não conseguia responder todas as mensagens do WhatsApp a tempo. E sabe o que mais?
Eu assisti o vídeo aqui, achei bem interessante, viu? Bem legal. E como é que eu faço agora para ter uma proposta, para entender? Como é que faz? Então, eu mandei um áudio para a IA, né? Eu respondi por áudio, e ela vai interpretar esse áudio, vai fazer a transcrição, vai interpretar e vai me responder por áudio também. Que ótimo que você achou o vídeo interessante. Antes de te enviar uma proposta, posso fazer algumas perguntinhas rápidas para entender melhor seu caso? Assim, conseguimos te oferecer algo mais personalizado. Pode ser. E aí, não sei se vocês perceberam que essa IA especificamente está treinada com a minha voz. Então, ela respondeu, né? Quando você cai lá no atendimento, ele vai atender e vai usar, está usando a minha voz lá. A gente tem um banco de vozes lá que você pode escolher qual usar. E também tem um adicional que você pode escolher clonar a sua voz, caso você queira bastante personalizado também. E aí ela segue para fazer uma triagem, para fazer um trabalho de SDR, identificar se é um cliente potencial, se é o perfil de cliente que eu atendo, se compensa marcar uma reunião. E aí ele entra numa jornada de qualificação. Então perguntou qual que é o tipo de negócio, eu coloquei que tinha uma academia, quantos atendimentos você tem por mês mais ou menos, qual que é o problema que está sendo enfrentado, qual o principal dor daquela pessoa, né? Está perdendo vendas, o time que não está dando conta de atender, e aí pergunta se já usa alguma automação. E passado essa pré-qualificação que faz, aí chama, se tiver dentro do perfil indicado, chama para uma reunião estratégica. E essa reunião estratégica, onde a gente vai fazer ali, vai entender o cenário, vai entender a dor e vai poder fazer o acompanhamento, entender ali qual que é o melhor projeto, qual que é a melhor forma de atender. Então, captura dados, qual que é o nome, qual que é o e-mail. Isso tudo é configurado, né? Então, a gente fala assim, dentro do meu processo, quando um cliente vai abrir um suporte, um saque, eu preciso pedir nome, e-mail, número do pedido, número da nota fiscal e uma foto do que aconteceu, por exemplo. Então, isso tudo é parametrizado. Então, aqui, por exemplo, a IA pediu os dados, procurou dentro das agendas disponíveis quais eram as datas, me ofereceu 2 datas, e eu fui lá, escolhi uma e encerrou e fez o agendamento. Nesse caso aqui, ela já registrou dentro da tal, que a gente tem um controle de agenda lá dentro, né? Fez o agendamento, e também já colocou dentro do meu Google, né? Então, a gente está com o Google conectado, o Google Calendar, então já criou agendamento, Elton Monteiro, quinta-feira, 23 de fevereiro, o dia que eu agendei, já colocou aqui, esse é o e-mail que eu forneci, já mandou um invite, tudo certinho, né? Já foi, tudo isso está feito. Colocou aqui um resumo, foi uma reunião estratégica, foi agendado para o Elton, a data da solicitação, então foi feito hoje, 1h26, que a gente gravou esse vídeo, e quem que foi o solicitante. Então já fez todo o trabalho, né? Já fez todo o trabalho de qualificação e o trabalho de criar o agendamento, né? Aqui um outro exemplo. Bom dia, tudo bem? E eu estou começando esse daqui por áudio, né? Bom dia. Tudo bem? Obrigado por perguntar. Como posso ajudar você hoje? Esse aqui é um outro agente já, que está configurado com uma voz de mulher. Esse daqui é um agente, muitos devem conhecer, a Associação Comercial aqui de Jundiaí. Então, esse é um agente que lá, que ele nem está liberado ainda, mas a gente está usando aqui para demonstrar para vocês, mas que é um agente que atende associados, empresários que têm algum tipo de dúvida, que querem se tornar associado. Ela tem uma série de serviços, tem, por exemplo, serviços de venda de ingressos para cinema, que ela tem um preço especial, tem vários convênios. Então, aí há 24 horas por dia, dando esse atendimento e respondendo ao associado. A gente sabe que a nossa vida é super corrida, né? Então, pelo menos falar uma experiência pessoal, normalmente eu resolvo as coisas mais fora do horário do que do horário. Porque durante o horário você sai de E uma me fala o reunião, entre seguinte, outras, você faz, o que resolve a um assunto, associação faz, né? resolve Como outro, que ela então nasceu? eu Me conta resolvo um mais pouquinho fora do sobre horário. ela. Aqui eu estou mandando um áudio, né? Perguntando sobre o cinema, né? Acho que eu estava falando em cima do meu ouvido.
Elton, essa é aquela pergunta que fala assim, me conta mais sobre a associação, né? Ah, é verdade. É, Me conta mais sobre a associação. o que vocês fazem? A Dá uma olhada aí a Associação resposta. Comercial e Empresarial de Jundiaí, ACE Jundiaí, foi fundada em 23 de fevereiro de 1923. Ela surgiu através do associativismo, por um grupo de empresários que buscavam formas de desenvolver os negócios e a economia da região. A ACE Jundiaí atua promovendo o crescimento econômico local, oferecendo suporte e serviços aos empresários, além de organizar eventos que incentivam o networking e o desenvolvimento profissional. Se precisar de mais informações ou tiver outras perguntas, estou à disposição. E aí eu queria trazer aqui uma reflexão, né? Qual é o investimento que a gente precisa fazer em um colaborador para que consiga um nível de resposta como esse, né? Um nível de precisão, de resposta, de clareza como esse. Então, aqui foi um treinamento, pegou o conteúdo, treinou, deu as diretrizes do que deveria acontecer e ela conectou o WhatsApp e ela passou a responder dessa forma. E mais um... eu queria que você... Deixa eu até dar um pause aqui. Opa. Eu queria que você me explicasse um pouco como é que funciona. Então, esse exemplo aqui não é no canal WhatsApp. Esse exemplo é ligando, tá? A gente tem duas formas de usar a ligação dentro da Talki. Uma é você ter um número, que esse número está aberto, então, precisar falar, liga nesse número aqui. Aí ela vai atender e vai seguir a mesma jornada que segue no WhatsApp, por exemplo. Outra, a gente tem um mecanismo aqui que chama recuperador de conversas. Então, você está conversando, você está fazendo um processo, seja qual processo for, e a pessoa parou de responder e atender os parâmetros que você configurou, você pode configurar para voltar no WhatsApp e falar assim, olha, vamos continuar aqui o assunto, e ela tratar isso, retomar isso, que é uma das coisas que o Gu falou no começo do follow-up, né, a importância de fazer o follow-up e como ele faz a diferença na conversão, ou você também pode configurar uma ligação. Então, olha, o Elton entrou em contato, falou, usar o caso da associação aqui como exemplo, falou que quer se associar, mas ele não finalizou o processo de se associar, passou 30 minutos, passou 5 minutos, passou 2 horas, aí é parâmetro, a IA liga para ele. Fala, Elton, vamos dar sequência aqui para você ficar sócio? Então, ela volta para ele, liga e dá sequência no mesmo atendimento. Então, isso é muito legal. Vou mostrar para vocês um processo que eu fiz aqui de agendamento usando o nosso telefone. No Talki, por gentileza, e quais são os valores? Claro. O Talk é uma plataforma que automatiza e otimiza a comunicação da sua empresa, principalmente pelo WhatsApp. Com ele, você tem atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, integração com CRM, suporte para múltiplos agentes e pode personalizar o tom de voz. Isso ajuda a melhorar a eficiência, recuperar vendas perdidas e gerenciar melhor o relacionamento com os clientes. Quanto aos valores, eles podem variar conforme o tamanho da sua empresa e as funcionalidades que você precisa. Que tal marcarmos uma reunião estratégica para discutirmos como o Talk pode ajudar no seu caso específico? Ah, legal. Vamos marcar essa reunião, sim. Ótimo. Para começarmos, você poderia me informar seu nome, por favor? Meu nome é Elton Monteiro. Ótimo, Helton. Poderia me informar seu e-mail para que possamos agendar a reunião? Meu e-mail é elton@emonteiro.com. Helton, vamos escolher uma data para a nossa reunião estratégica. Aqui estão 2 opções para começarmos. Primeira opção, dia 23 de janeiro de 2025, das 3 da tarde às 3h45. Segunda opção, dia 23 de janeiro de 2025, das 3h45 às 4h30. Qual dessas datas você prefere? Se nenhuma dessas funcionar, me avise que apresento mais opções. Pode ser a segunda. Helton. Deixa eu dar uma pausa aqui. Oi, eu queria que você me explicasse um pouco como é que funciona. Bom, acho que deu para entender o espírito, né? Então, você constrói ali a jornada que você precisa, conecta as ferramentas que você precisa, e aí você já tem um super funcionário de porque a gente que está nas trincheiras, né, Gu, contratando, treinando times, trazendo times para a operação, a gente sabe o quanto
de esforço tem para a gente ter um colaborador que faz um nível de atendimento como esse, né? O quanto que a gente tem que treinar, o quanto que a gente tem que se dedicar, que tem que alinhar processo para fazer um nível de atendimento como esse. E além desse esforço, o que a gente consegue fazer 24 horas por dia, né? Não tem qualquer limitação de data, de horário, ele vai estar lá sempre à disposição para fazer e seguir o processo como você recomendou. Beleza, acho que trouxemos alguns exemplos aqui. Gu, você retoma daqui ou eu sigo? Vamos junto aqui, cara. Vamos entender um pouco disso junto, mas pode explicar aí desse caso até, pessoal. A gente parei com o Elton, né, cara? Tá bom, vamos pensar numa seguinte situação. Como é que seria se a gente precisasse fazer 1.000 atendimentos mês? 1.000 atendimentos mês, normalmente a gente vai ter aí, supondo uma média que cada um faça, uns 20, né, Elton? 20 atendimentos dia, falando principalmente aí do WhatsApp, bons atendimentos, com acompanhamento, enfim. Para fazer esse volume de atendimentos mês, você precisa ter 2 pessoas, né, para fazer um bom atendimento, né? E aí, se a gente tentar, vamos levar isso a um custo de pessoas, olhando aí uma posição de assistente, né? Olhando lá folha de pagamento, os custos que a gente sabe que a gente tem, ao longo de 12 meses a gente tem um custo aí de 100 mil reais, né? Com essas 2 pessoas, com férias, 13º e tudo mais, né? E a gente quis comparar quantos super funcionários a gente precisaria para fazer esses atendimentos, Celso? Se a gente for fazer esse mesmo volume, quantos agentes ou superfuncionários a gente precisa para fazer esse atendimento de 1.000? É um super funcionário, né, Gu? É um só. É um só. É um só. Um só. Um Só que agente. se ele fazer o trabalho de 2, ele tem que custar muito mais caro, né, Gu? Deveria, né? Deveria. Mas acho que não vai reclamar, não vai, né? Não vai reclamar, não vai ter, sei lá, alguma dor de cabeça, ele não vai, enfim. Mas com um agente a gente consegue atender, né? Dentro desse estudo aí, para a gente comparar um agente, é possível fazer esse volume de atendimento e até mais do que isso, tá? E aí, se a gente for comparar usando um agente, a gente traz, ao longo de um ano, 90% de economia nesse processo, comparando aí, né? Estamos falando de 2 pessoas, comparando com todo o investimento que a gente teria investindo em agente de IA, ou seja, é extremamente competitivo. Lembrando que um agente pode fazer mais do que esse volume de atendimentos mensais. Então, é uma vantagem muito grande, né? A gente tem cases que a gente está estudando de casos de negócio que tem lá 7, 8 pessoas fazendo atendimento, atendendo o dia todo o cliente, e imaginam quanto que é essa estrutura para fazer esse atendimento, sendo que talvez a gente conseguiria, com um agente, fazer todo esse processo, né? Pode avançar. Muito bem. E aí, sim, pessoal, até eu sei que até que umas pessoas me pediram algumas mensagens, pô, como é que funciona isso? É caro? Não é caro? Enfim, tem duas coisas que são importantes, tá? Uma é o treinamento do agente ideal do superfuncionário, né? Treinar esse superfuncionário com as informações de toda a parametrização e seguir o que a gente chama de setup de implantação, que nada mais é que um treinamento com todas as informações que a gente coleta e treina. O agente ideal, ele tem esse investimento que é feito por agente e uma única vez. Né? Não é isso sempre, né? Você vai fazer esse treinamento esse setup uma única vez e vai deixar o agente pronto para estar operando, né? Isso relativamente rápido, dependendo, obviamente, de complexidade, mas é um trabalho normal, sem muita complexidade. Quando a gente fala complexidade nesse processo da comunicação, é a integração entre aplicações, aí são elementos que a gente traz, um processo que precisa de ser avaliado, mas esse é quanto que ficaria esse treinamento do agente de IA, né? E o que a gente está conversando junto com o Elton aqui, assim, para que a gente, lembrando que esse é um investimento que a gente já está praticando, e a gente está com esse projeto de levar a Talki para o mercado.
né? Então, em virtude de levar a Talky para o mercado, como a gente chama o go-to-market, da plataforma para o mercado, a gente já tem alguns clientes, mas tem uma base de novos clientes que vão estar junto com a gente operando, a gente criou algumas condições bem diferentes e bem especiais para que a gente consiga trazer mais parceiros, mais canais e mais clientes para utilizarem a plataforma. Então, a gente quer mostrar isso para que vocês conheçam, para que vocês saibam, né? E a gente conversar mais sobre isso e tirar todas as dúvidas de vocês para vocês entenderem, tá? Esse valor que a gente falou dos 90% de economia é considerando esse investimento de treinamento. R$5.000, mas estão lembrando, só a gente tem duas formas. Então, a gente tem um investimento do setup, do agente de A, e aí, baseado no volume de atendimentos, que a gente tem uma mensalidade por volume de atendimento. Então, o que é um volume de atendimento? O início e o fim de uma conversa é um atendimento. Se aqui eu troquei, sei lá, 100 mensagens com um atendimento, é contado um atendimento, e esse formato é bem diferente do que o mercado hoje vem praticando, que tem soluções parecidas com a Talky, tá? A gente quer mostrar para vocês que são essas condições, as condições comerciais que a gente tem agora, para que vocês saibam, e caso, né, para que a gente possa conversar, a gente está, a configuração e o setup é 2.490, tá? Por agente. Então, para que vocês entendam que é uma iniciativa que a gente está trazendo agora, nesses primeiros dias aqui da ferramenta, primeiro mês, para a gente levar para o mercado, a gente ser bastante agressivo com relação a isso, porque a gente tenha essa entrada bem legal no mercado, que a gente acompanhe todos os projetos. Então, o setup é 2.490 e a gente tem investimento por volume de atendimento, tá? Então, só para vocês entenderem, 1.000 atendimentos mês, a mensalidade é 497. 1.000 atendimentos, tá? Ô, Gustavo, mas eu não tenho 1.000 atendimentos. Ótimo, então por isso que a gente criou esses planos baseado numa demanda. Então, dá para começar com um volume de atendimentos menor, e aí vai crescendo na medida que também cresce o número de atendimentos. Então, o atendimento, ele é uma mensalidade, o setup é um investimento único, para vocês entenderem como é que funciona a parte de comercialização e implementação da plataforma. Tá bom? Eu não sei se vocês anotaram, não era para vocês terem anotado perguntas, era para vocês terem anotado dúvidas, tá bom? Vocês não anotaram, aí a gente vai no finalzinho, vai deixar aberto aí para vocês, mas a gente quer também abrir um canal de comunicação. Ah, Gustavo, eu queria entender, eu quero aproveitar essa condição especial, quero entrar nessa fila aí desses primeiros clientes, quero saber mais, como é que a gente vai fazer? Então, esse QR Code é para você garantir essa condição especial, tá bom? Eu sei que, pessoal, isso aqui é uma reunião que a gente vai trocar uma ideia, mas a gente já quer trazer na primeira reunião quais são as condições comerciais para que todos entendam. Então, a condição comercial é essa, não tem pegadinha, é isso que vai acontecer, a gente está trazendo algumas condições iniciais. Se você for assim, poxa, eu achei interessante, eu quero bater um papo sobre essa condição, eu quero aproveitar, vou pedir para que vocês, quem tiver interesse, lê esse QR Code, depois a gente vai compartilhar no grupo do WhatsApp também, para que você, opa, me interessou. Eu já decidi, achei fantástico, Gustavo, Elton, é isso que eu preciso. Pronto. Então, você vai ler esse QR Code, tá bom? Se você for assim, cara, eu achei legal, mas ainda preciso entender um pouco mais. Eu preciso conversar um pouco mais, saber como é que isso pode funcionar para o meu negócio. A gente tem agentes diferentes que vão atender vocês. Então, esse vai atender... Esse agora que o Elton colocou é para que você conheça mais, saiba mais sobre a Talky e também possa agendar uma reunião para que a gente bate um papo, entenda a sua situação, entenda o seu momento e veja como que essa plataforma pode ajudar você a implementar essa produtividade, o super funcionário no teu negócio. Então, primeiro, só recapitulando, primeiro QR Code. Cara, já gostei, hein? O Digão está me olhando com essa carinha marota, gostei, quero levar lá para a clínica. Você vai bipar lá no QR Code e a gente já vai conversar sobre isso e tal. Não, eu quero conversar mais, Elton, Gustavo, vamos agendar um bate-papo, quero entender mais a plataforma, quero fazer algumas simulações, entender como é que ela pode me ajudar ou em vendas, ou com suporte a cliente, com pós-venda, com... Aí a gente vai, através de um agente, que também vocês vão experimentar isso, né?
com o nosso agente de atendimento, ele vai fazer algumas perguntas para vocês, e aí, fazendo sentido, a gente agenda uma reunião, tá bom? Para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a plataforma. Tá bom? Então, a gente vai querer abrir também agora e dar essa oportunidade. A gente avançou uns 5 minutinhos aí do tempo. A gente quer fazer esses bate-papos em 40, 45 minutos, e a gente quer ter novas rodadas, trazendo temas diferentes a cada encontro. Então, um encontro, talvez a gente fala só sobre encantamento de clientes e pós-vendas. Outro, a gente vai falar sobre prospecção. Outro, a gente vai falar sobre... Então, a gente vai trazer vários temas de como a IA pode nos ajudar no nosso dia a dia, tá bom? E quero abrir para vocês, para perguntas, dúvidas que vocês tiverem. Aproveitem aí, aproveitem também o Elton aí, que é o Rodrigão já levantou a mão. Então, pessoal, quem for tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, levanta a mãozinha, faça uma pergunta. Caso o pessoal que está aqui gostou, a gravação a gente vai disponibilizar aí por questão de precisar sair, fiquem à vontade, o conteúdo foi esse. Quem precisar sair, fique à vontade, fiquem tranquilos. Agradeço de coração. Quem quiser ficar mais uns minutinhos para a gente responder as dúvidas de vocês, fiquem à vontade. Rodrigo levantou a mão, depois o Razé. Tá bom? Vamos lá, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. Valeu. Cara, eu gostei muito da plataforma. Eu queria saber se ela funciona com qualquer sistema. Porque eu já conversei com o Gu em outras oportunidades, né? E eu tenho lá o meu sistema com CRM, com integração de WhatsApp, eu tenho tudo já estruturado, só não tenho a IA. É a única coisa que está faltando no meu sistema. E é possível integrar ele no sistema que eu já tenho? Rodrigo, total. A gente precisa, lógico, avaliar se o sistema lá é aberto para integração. Ele tem entrada para APIs. Se ele tem APIs para se comunicar para isso, é preciso entender que nível, né? Por exemplo, é para o agendamento, é lá que controla a agenda, é para dar precificação de produto, entender se ele tem essas portas abertas, e aí é possível integrar, tá? A gente tem duas formas de integrar. Tem uma que é configurável no próprio agente, que são via webhooks. Então, se ele aceitar webhooks, é uma integração muito fácil de fazer, tá? Se não aceitar, tiver que ser uma integração mesmo de API, aí também é possível, é só entender a documentação para fazer. E tem casos, por exemplo, esse exemplo que eu mostrei da casa do construtor, um exemplo que a gente trouxe, ele tinha um sistema que não conseguia integrar, é um sistema fechado, da franquia e tudo mais. E aí a gente fez um processo de ter esses dados numa planilha, que são alimentados a IA e que fornece as informações. Também funciona, tá? Em casos que você não tem portas, que os sistemas são mais antigos, que não abrem acesso, também tem outras formas que a gente encontra de fazer isso funcionar. Eu acredito que tenha, porque existe um aplicativo que você faz que eu posso liberar o agendamento para o meu paciente fazer automaticamente. Então, eu acredito que tenha. Boa. Bom, tenho várias outras perguntas, mas deixa o Razé aí, que ele também levantou a mão. Depois Razé, eu pergunto. você tá aí? Tô aqui. Minha conexão caiu, peço desculpas. Mas obrigado, Rodrigo. Primeiramente, parabéns aí, Rueda, Elton. Cara, fantástica solução. Vejo diferenciais perante a outros competidores, né, players aí do mercado. Acho que o Rodrigo já fez uma pergunta interessante, que é as formas de integração. Se conecta, por exemplo, a ferramentas de CRM, a ERP. Acho que vocês foram muito claros e objetivos, né? Não é um assistente, é um conceito de agente, multi-agentes, onde eu personifico essas pessoas, por exemplo, para atendimento do RH, para vendas, para marketing, enfim, para uma série de coisas. Então, a minha dúvida, Rueda, assim como do Rodrigo, depois eu quero chamar vocês aí no particular, tenho o teu contato, para a gente explorar um pouco mais disso, né? Hoje eu tenho também um bot que ele é um assistente e faz as perguntas básicas dele, ele não é nada humanizado, não tem uma inteligência artificial. E aí surgiu uma demanda realmente de trazer essa questão de otimização através de multi-agentes. Então, acho que veio num momento oportuno, né? Tenho visto outras ferramentas também, mas gostei da simplicidade de como as coisas são feitas. Óbvio que tem custo de integração, óbvio que depende do esforço,
mas eu gostaria de fazer um bate-papo depois aí com vocês, eu chamo vocês aí no privado, mas queria agradecer e parabenizar mesmo aí pela apresentação. Me interessou muito para a Fini, e em breve, infelizmente, tem que sair aqui. Infelizmente não, felizmente, porque hoje eu estou com os meus filhos, acho que eu fico mais uns 2, 3 minutos, mas eu chamo vocês no particular, tá ok? Não, maravilha, maravilha. Zé. A gente entende só como é que são essas aberturas das integrações, e aí, quando você vê a configuração interna no Talkee para esses processos, as intenções, você vai ver que ela é bem simples, e assim, essa parte da inteligência, o multi-agente é muito legal como você faz essas passagens de bastão também. Ela é bem legal e tem um ambiente, você monitora isso. A gente não mostrou aqui mais detalhes, mas tem NPS. A cada finalização você faz uma classificação do atendimento e tem um gráfico depois. Quanto tempo de atendimento, tempo médio de resposta, tem um monte de informação que depois dá para a gente analisar. Mas a gente bate um papo sim, tá? Obrigado Perfeito. mesmo. Certamente segue todas as premissas da LGPD, deve estar em nuvem, mas tem um banco ali privado para cada segmento, enfim. Eu acho que depois a gente faz um bate-papo separado aí, tá bom? Porque são muitas dúvidas. Perfeito. E, novamente, parabéns pela ferramenta e pela apresentação, tá? Infelizmente, deixo vocês aí, mas agradeço pelo convite, espero estar presente nas próximas. Valeu, Azé, obrigado. Grande abraço aí, pessoal, parabéns. Abraço. Ó, o Fabiano levantou a mão. Fábio, e aí? Opa! Boa noite a todos. Show de bola esse produto, adorei, gostei muito. Como nós vemos, nós estamos na era da tecnologia, cada vez mais, isso é mais importante, mais presente. Uma pergunta, você falou sobre um agente, só para confirmar, um agente, ele consegue substituir 2 posições, é isso? Ouviu? Não, peraí. Ouviu? Na verdade... Tá ouvindo, Gu? Agora tô. Deu uma falhadinha do Fabiano, mas se você ouviu, beleza. Eu ouvi. Na verdade, a gente fez só um comparativo para mostrar para 1.000 atendimentos, talvez seja necessário 2 colaboradores, né? 2 funcionários, considerando que cada um faz 20 atendimentos por dia, tá? Tá bom. Consegue executar 20 atendimentos por dia. Então, a gente fez um comparativo. Um agente pode fazer 10.000 atendimentos, pode fazer 50.000 atendimentos, né? Ele não tem um limite de número de atendimentos, ele pode fazer N. A gente fez essa comparação para mostrar o quanto a eficiência que a gente tem em termos de custo, e em termos também de qualidade de execução e de resposta, frente a 2 funcionários, por exemplo, que conseguem fazer até 1.000 atendimentos. É esse comparativo que a gente fez. Perfeito, melhor ainda, porque na verdade eu estava pensando aqui em alguns clientes, clínicas médicas que eu atendo, e na verdade o pessoal quer agendar exames, quer obter exames e tudo mais. E lá você tem às vezes você tem uma frente, você tem 7, 8, 9 atendentes, né? Então, na verdade, nós vamos determinar o número de atendimentos e não o número... Exato. Tá. Perfeito. A economia é muito maior ainda. Nossa, gostei muito. Joia. Muito obrigado. Valeu, Fábio. Fala, Paulinho. Então, boa noite aí, parabéns pela ferramenta, achei muito interessante de fato. Nós trabalhamos, né, com prestação de serviço de consultoria de RPs e nós já tivemos solicitações de clientes e que eu entendo que essa ferramenta adere assim, de uma forma muito interessante, tá? Então, depois a gente conversa, mas creio eu que vou conseguir dar sequência a isso em alguns clientes. Mas uma das coisas que, eu acredito que foi uma das perguntas do Fabiano que ele fez agora, mas eu fiquei em dúvida. Se você for paralelizar esses atendimentos, existe um limite para isso ou não? Que é mais ou menos o número de atendimentos por pessoas que vocês estavam conversando, estavam comentando agora, por agentes atendendo. Se você imaginar que existe alguma limitação de atendimentos em paralelo que ele pode estar executando? Não tem, Paulo. Não tem. Você pode conectar aqui e tem uma parte que a gente acabou não falando aqui, mas a gente, além dos agentes, você tem o atendimento humano também. Então, tudo que está rolando no seu atendimento, você tem um painel de acompanhamento humano também para esses atendimentos. Mas você não tem uma limitação quanto a isso. Então, você precisa de 1.000, 2.000, 5.000 acontecendo, eles não vão ter uma limitação. Tá. Então, foi algumas vezes que a gente viu algumas ferramentas, até
desenvolvimento talvez interno, um projeto que nós faríamos, existia algum tipo de controle desse paralelismo. Então, eu tinha um limite mesmo, porque era a capacidade de máquina, de processamento e etc. Mas isso, nossa infra é elástica, né? Então, já está preparada para suportar picos, né? E é muito interessante que mesmo dentro de uma jornada, o Gu comentou ali, é legal porque você consegue monitorar os horários mais usados da ferramenta, Perfeito. né? Tá. Então, isso a gente tem uma visão de uso global, mas vocês têm lá por agente. Então, eu estou olhando esse agente de atendimento, eu estou vendo que os meus clientes estão entrando 7 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde. Então, você tem lá uma visão bem bacana para saber os picos que você tem. E isso é bem legal também, porque muitas vezes nem tudo o agente vai resolver hoje. Uhum. Vai chegar um dia que cada vez ele vai resolver mais coisas. Mas tem hora que o ser humano precisa ainda atuar, né? Seja por uma limitação de integração, seja porque faz parte do processo mesmo. Enfim, em algum momento o ser humano vai estar junto, né? Então, você consegue até usar isso para alocar a equipe, a horário que você precisa de mais equipe ou menos equipe. Perfeito, excelente, excelente. Paulo, assim, a gente não entrou em mais detalhes da ferramenta, depois a gente pode, talvez, a gente vai fazer mais eventos, trazendo casos de segmentos, né? Suporte de TI. Como é que isso poderia ser? Como é que é o SDR para vendas consultivas? Como é que seria, por exemplo, um suporte de RH em situações? Ele consegue fazer umas coisas onde pode ser, o agente transfere para um humano, baseado em alguma intenção que a gente parametriza. Ele pode transferir para outro agente, então o agente de RH vai transferir para o agente de financeiro, que é um agente de IA. Existe a troca entre agentes. Ou ele só consulta informação e devolve. E a gente consegue acionar manualmente, se eu estiver fazendo monitoramento, opa, eu preciso entrar nesse atendimento, eu puxo para mim, a outra pessoa lá na ponta sabe, o Gustavo Rueda assumiu o atendimento e eu continuo, e aí você vai conversar por dentro da plataforma, mas a resposta está indo pelo WhatsApp, no caso. Entendeu? Então, tem algumas variações ali bem interessantes. Excelente, excelente. Show, Paulinho. O Rodrigão levantou a mão. E aí, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, além do Rodrigo, senão a gente já aproveita e encerra para não tomar muito tempo de vocês. Aí, Rodrigão. Manda, Rodrigão. Tá no mudo, Rodrigo? Tá no mudo. Ele faz integração com Instagram, Facebook ou só WhatsApp? Rodrigo, ele fará a integração com Instagram e Facebook, ainda não está liberado, está na nossa esteira aqui de desenvolvimento. Hoje a gente tem a web, que você pode embedar lá no site, o WhatsApp API oficial, você pode usar o WhatsApp QR Code também, e a gente está liberando semana que vem a possibilidade de ter um número de telefone também, a voz, que eu mostrei aqui também. E aí está na esteira, deve estar liberado isso em fevereiro, Instagram e Facebook a integração também. Legal. Só para vocês terem uma ideia, enquanto respondi aqui, eu olhei o meu volume de atendimentos, meses cheios, né? Então, outubro eu tive 1.285, novembro 1.306 atendimentos no mês. Como eu falei, eu já uso uma plataforma aqui de chat, então eu tenho esses indicadores aqui na minha mão. Mas hoje tem sempre para o atendimento humano, né? Sempre atendimento humano. E aí eu tenho algumas falhas no atendimento em si. Porque o meu sistema ele já faz registro no CRM, ele já transporta isso tudo para o meu CRM. Então, quando eu finalizo uma conversa, ele já vai direto, aquele ticket salvo, ele vai direto para o CRM. Mas esse meio entre iniciar a conversa e finalizar é todo atendimento humano. E aí eu não estou conseguindo manter o padrão de atendimento. Legal, porque eu acho que esse é uma das questões do padrão de atendimento e a capacidade de atendimento. Para você manter alguém agora lá atendendo, né? Final de semana, enfim, sempre tem o delay de atendimento. Legal. Obrigado. Muito bem, Rodrigão. Acho que o Fabiano levantou a mão. Fabiano.
Posso só complementar a pergunta do Rodrigo, eu achei muito interessante do Zanata. Ele falou ali dos 1.300 atendimentos e, de repente, tem algum momento que pode se perder um atendimento e isso pode entrar na estatística de perda. E, de repente, a minha pergunta é, o agente poderia também fazer o papel ativo de recuperação dos atendimentos que se perderam com uma determinada, como o Rodrigo ou o Elton comentou, como você falou aquela hora, não é o tipo de atendimento, a intenção. Com a intenção de se retomar o atendimento, a intenção de se retomar um agendamento. Nesse sentido, é possível? Por isso que é bom a gente trazer amigos aqui, Elton. Eu combinei com o Fabiano. Você combinou essa pergunta? Essa pergunta exatamente neste momento. E não foi inteligência artificial, tá bom? Pode responder, Elton. Mas essa é uma das funcionalidades mais bacanas que a gente tem e que a gente é o recuperador de conversa que a gente chama. Então, você consegue criar uma esteira e falar assim, olha, a partir de 30 minutos de inatividade, eu peço para a IA analisar e tentar recuperar aquela conversa. E eu consigo parametrizar também, falar, olha, se ele passou por essa intenção, é um tipo de abordagem. Se ele chegou aqui, é outro tipo de abordagem. Então, eu consigo configurar uma esteira e conectando os canais, né? Então, assim, ele pode mandar pelo WhatsApp, ou, se tiver ativado a ligação, pode também fazer uma ligação recuperando a conversa. Então, você consegue configurar uma esteira para aquele agente lá de recuperação, porque realmente acontece. O lead parou de responder, não é nem porque ele não quer mais, entrou em reunião, a criança chorou, o cachorro fez alguma coisa, enfim. Aí você dispersou e depois você acaba até esquecendo de retomar. Então, isso é uma funcionalidade bem bacana. Show, cara, show. Parabéns. Muito bem. Famosos ghosts, né? Deu ghost no lead. É isso mesmo. Exato. É isso aí. Pessoal, quero de coração agradecer vocês aí pela presença. Esse primeiro Talks, a gente vai trazer outros temas. No grupo, depois a gente vai compartilhar materiais e trazer algumas coisas e pedir até sugestões de vocês para temas, como que a gente pode utilizar agentes no dia a dia, né? Trazer alguns casos para a gente poder trazer para a conversa. É um ambiente de conversa, esse foi o primeiro que a gente traz aqui alguns elementos para conversar com vocês, mas a gente vai criar temas específicos sobre agentes de IA, produtividade, negócios, vendas, e que a gente consiga ser mais produtivo, mesmo com uma estrutura enxuta, mas que a gente consiga gerar resultados acima da média utilizando a inteligência artificial, tá bom, gente? Então, de coração agradeço a participação de vocês, a colaboração, as perguntas, tá bom? Tem um canal aberto lá, depois a gente abre o grupo, se precisar ter alguma dúvida lá, mas quero já agradecer demais. Elton, obrigado também aí pela parceria. A Dulce levantou a mão. Dulce levantou a mão? Levantou. Não, gente, foi sem querer, tá? Desculpa. Tá bom. Então, tá Obrigada, bom, viu, por tudo. Obrigado, querida. Muito bom. Valeu, gente. Tchau, tchau. Gente, obrigado, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. A gente avisa o nosso próximo bate-papo. Valeu, Valeu, gente. valeu. Valeu. Tchau, Rafa, tudo de bom aí. Paulinho, tchau. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, gente.